Bem, então, esse texto, né, da Hermínia Maricato, né, cujo título é Metrópoles Desgovernadas, né, onde ela vai fazer assim uma série de apontamentos a respeito dos principais, né, problemas que existem nas metrópoles, né? Então, ela vai destacar, né, como que os problemas urbanos eles são recorrentes, né, dentro da formação das cidades, né, na periferia do sistema capitalista, né, os países do terceiro mundo, né, e é onde ela destaca que esses problemas eles são muito comuns, né, em todos esses países, né, e que daí isso, inclusive, acabou, né, motivando vários estudiosos, né, ainda lá nos anos 50, a tentar identificar o porquê, né, que ocorriam esses tipos de problemas urbanos, né, aqui na América Latina. Então, esse gigantismo, né, que marca as metrópoles, né, dos países capitalistas não desenvolvidos, né, por que a gente coloca países capitalistas, né? Só lembrando que a gente, né, a gente está no modo de produção capitalista, né? Ou seja, então, né, esses países, né, eles estão dentro da dinâmica do modo de produção capitalista, né? Mas, né, dentro dessa concepção de países desenvolvidos ou não desenvolvidos, né, esses países da periferia, eles não estão no mesmo estágio de desenvolvimento dos países do centro, né? E isso, né, de certa forma, acabou então inspirando, né, várias teorias para tentar explicar, né, o que ele chamava então desse inchamento, né, dessa macrocefalia, desse desequilíbrio, ou seja, desse desequilíbrio que existe no espaço urbano, né, dessas grandes metrópoles dos países da periferia do sistema capitalista, né? E uma das principais obras que essa autora ela coloca, né, foi produzida lá nos anos 70, que foi, né, uma coletânea de textos que foi organizada pelo Manuel Castells, né, que levava o título de Imperialismo e Urbanização, né, na América Latina, que reunia, né, autores latino-americanos, né, além, né, do organizador, que buscavam, então, entender esse processo de urbanização aqui na América Latina. Então, essa foi uma obra de grande relevância nesse momento para o entendimento do que acontecia na América Latina, né? E só lembrando que boa parte, né, destes autores eles estavam vinculados, né, à CEPAL, né? Só lembrando que a CEPAL é a Comissão Econômica para a América Latina e Caribe, ou seja, essa foi um órgão, né, latino-americano, né, que ele era composto, né, por vários estudiosos das mais diferentes ciências, né? Então, lá nos anos 70, passou-se a produzir, então, de forma muito intensa, vários elementos teóricos, né, estritamente com essa visão, né, dos países subdesenvolvidos, ou seja, tentava-se, então, se desvincular, né, de toda aquela teoria que era, então, elaborada pelos países do centro para tentar entender o que ocorria aqui com a gente, né? Ou seja, então, muitas vezes, aquela teoria que era elaborada por estudiosos lá desses países do centro não conseguia, né, encontrar a realidade concreta do que acontecia aqui com a gente, né? Então, a CEPAL ela foi importante por causa disso, né? Porque através dela passou-se a produzir, então,
né, uma vasta produção teórica, né, que estava vinculada a essas diferentes dinâmicas econômicas e sociais que aconteciam naquele momento nos países subdesenvolvidos, né, principalmente aqui os países latino-americanos, né? E uma das questões centrais desse livro que eu mencionei se refere à diferença entre a importância do setor industrial e do setor de serviços nas metrópoles, né, desses dois conjuntos de países, né, os países centrais e os países latino-americanos na periferia. Ou seja, o setor industrial e o setor de serviços, ele, na concepção desse pessoal que escreveu esse livro, né, que foi organizado pelo Manuel Castro, eles acreditavam, então, que esse setor industrial e o setor de serviços, ele se comportava de forma diferente, né, nesses dois conjuntos de países, né, ou seja, nos países do centro do sistema capitalista, esse setor industrial e o setor de serviços, eles eram muito mais intensos em capital e também em tecnologia, né, do que o setor industrial, né, que estava, então, implantado aqui nos países latino-americanos, né? Então, através desses estudos, eles conseguiram, então, identificar esses dois processos diferentes, essas duas formas de comportamentos, né, diferentes, né? Então, segundo esses intérpretes, as metrópoles latino-americanas, esse setor de serviços, ele absorvia, né, uma força de trabalho muito maior, né, sendo por isso caracterizado pelo inchaço e relacionadas a atividades marginais ou atrasadas, né, desvinculadas do núcleo hegemônico, né, que nesse período passava a ser liderado pelos capitais internacionais produtores de bens de consumo durável, ou seja, esses bens de consumo durável, eles eram muito intensivos, tanto em capital quanto em tecnologia. Então, em compensação, esse setor de serviços, né, desses países latino-americanos, eles eram muito mais intensivos em mão de obra do que em capital, ou seja, então por isso que boa parte dessas pessoas, né, que saíam do campo e iam para as cidades, em um determinado momento, quando a indústria passa a não dar conta dessa quantidade de pessoas que estavam, então, fazendo esse processo de imigração, o setor de serviços, então, passou a acomodar boa parte da população. Logicamente, né, que a gente coloca esse setor de serviços, né, boa parte dele composto pelo o que nós chamamos de subempregos, né, que são aqueles empregos, né, que não possuem um registro formal, né, tudo fica apenas na informalidade, né, são formas, né, são relações de trabalho muito precarizadas, né, você precisa trabalhar muito mais horas, né, para ter um rendimento, né, menor do que se for comparado com os rendimentos do setor industrial naquele momento, né? Então é por isso, né, que existia então essa grande diferença, né? Em compensação, o setor de serviços e o setor industrial nos países do centro, né, capitalista, como eles eram muito mais intensivos em tecnologia e em capital, as pessoas elas eram muito melhor remuneradas. Ou seja, então eu tenho um ganho no rendimento dessa população, né, nesses países desenvolvidos. Em compensação, né, esse rendimento médio por habitante aqui nos países latino-americanos, ele acabava, né, perdendo, né, esse elemento de dinamicidade e esse elemento de essa taxa de elevação, né? Porque como ele não era intensivo em tecnologia e em capital, né, exigia-se então um baixo, né, nível de qualificação, consequentemente um baixo, né, nível de rendimentos, ou seja, o quanto as pessoas pagavam por aquele serviço era muito menor
do que se a gente comparasse, né, com as remunerações pagas nos países do centro do sistema, né? Então, essa autora ela vai trazendo toda essa abordagem, né? Agora, né, um dos fatos, né, que é muito importante a gente também ter um entendimento é de que os processos que ocorrem nos espaços urbanos, né, das cidades, dos países do centro, existe uma grande diferença com os processos que acontecem nos países da periferia. Aqui, infelizmente, né, a gente ainda tem muito intrincado nas relações, né, de produção dentro do espaço urbano, elementos ainda vinculados à estrutura da posse da terra, né, a herança escravocrata, né, o desprestígio do trabalho, né, e também a questão do clientelismo a favor, ou seja, aquela política que é executada pelo Estado justamente para você conceder favores para determinadas entidades de classe, né, dentro aí da estrutura da sociedade, ou seja, é o Estado que acaba direcionando as suas ações, uma hora para favorecer os donos de terra, né? Outra hora ele vai favorecer ao pessoal, né, que detém o capital industrial. Num outro momento, esse Estado ele vai favorecer aquele pessoal que detém o domínio do capital imobiliário dentro do espaço urbano, né? E só lembrando que, né, boa parte dessas entidades de classe, né, que a gente chama, essas entidades, né, de classe, né, que compõem essa sociedade urbana e industrial, elas, num determinado momento, elas vão ter que retribuir esse favor, né, que foi concedido pelo Estado, né? Aí entra toda a questão, né, né, de você patrocinar determinados políticos, né? E entra toda essa questão que a gente já está bem por dentro, né, de saber, né, quais são as nuances que acontecem dentro da estrutura política do Brasil, né? Ou seja, a gente não conseguiu se livrar desse patrimonialismo, né, que se refere às ações do Estado brasileiro, né? Ou seja, então, infelizmente, né, a renda imobiliária dentro do espaço urbano, ela é algo muito recorrente e é algo que a cada ano, né, a cada nova gestão, né, de um determinado governo vem se fortalecendo, né? Ou seja, então é por isso que os melhores espaços, os melhores equipamentos urbanos, eles são direcionados para essas entidades de classe que compõem essa sociedade urbana industrial, né, e que ficam nessa relação, né, de clientelismo, esse patrimonialismo com os representantes do Estado brasileiro, né? Esse é o cenário que a gente tem. E isso, consequentemente, conforme a autora coloca, isso vai trazer uma série, né, de problemas, né, urbanos, principalmente nas grandes metrópoles brasileiras, né? Agora, né, essa aceleração e essa concentração da urbanização, né, em algumas aglomerações, né, que não se restringiam à América Latina, era um fenômeno mundial que se aprofundaria durante, né, essas várias décadas, principalmente aí do século XX, né? Só lembrando, né, que num determinado momento, né, já nos anos 2000, a gente tem começa a ocorrer um outro processo, né, principalmente
nas grandes metrópoles, né, da faixa litorânea do território brasileiro, elas acabam perdendo, né, seus habitantes, uma parte desses habitantes acabam migrando, né, para outras cidades, mas ainda dentro da própria rede hierárquica, né, dessas metrópoles, justamente devido a toda a questão dos problemas urbanos, os problemas de violência, os problemas da própria fluidez dentro desses territórios, dessas grandes metrópoles. Isso vai fazer com que, né, uma parte dessa população passe, então, a buscar, né, trabalho e habitação nessas cidades ali do entorno, ainda dentro dessa rede urbana dessas metrópoles brasileiras litorâneas. Então, isso é um fenômeno, né, que acabou ocorrendo principalmente a partir dos anos 2000 aqui no Brasil. E por que a autora ela coloca, né, que essa questão desse inchaço das grandes metrópoles aqui no Brasil começa a acontecer justamente a partir, né, lá dos anos 60, anos 70, né, se intensifica nos anos 80, justamente pela questão do próprio processo, né, de mecanização da agricultura nesses países latino-americanos, né, conforme a gente já destacou nas aulas anteriores, ou seja, que todo o processo de mecanização ele vai se refletir no número, né, de empregos, né, no setor agropecuário, né, isso vai diminuir esses empregos, essas pessoas, então, elas partem, então, para as cidades, nesse momento, direcionando, então, principalmente para as metrópoles brasileiras, né, e as cidades do seu entorno, e isso, consequentemente, vai trazer uma série de problemas urbanos, né? Só lembrando que, dentre as 49 maiores cidades do mundo, em 1890, 42 estavam no chamado primeiro mundo, né, que são os países do centro, enquanto que 7 estavam no terceiro mundo. Agora vejam, né, o quanto que isso mudou a partir dos anos 2000, né, porque dentre as 50 maiores cidades do mundo, apenas 11 estavam no primeiro mundo, né, e as demais, né, estavam, então, na periferia do sistema capitalista. Então vejam a grande diferença, né, que acabou ocorrendo, né, porque só lembrando que principalmente o continente europeu ele passa por um processo, né, de intensificação da industrialização, da urbanização, principalmente durante o século XIX, né, ali na segunda metade desse século, né, e de certa forma, nesse momento, os países da periferia, eles não tinham essa intensidade do setor industrial, justamente porque boa parte deles ainda eram colônias ou neocolônias desses países do centro, né? Ou seja, eram países com um pífio desenvolvimento industrial. Tudo era voltado para o setor agropecuário, esse setor agroexportador, ou seja, boa parte daquela mão de obra desses países estava concentrada, então, nesse setor agroexportador. Mas, quando a gente chega, né, no século XX, e tudo que acaba acontecendo, a Primeira e a Segunda Guerra, a hegemonia americana, as crises, né, nesse meio termo, a própria crise de 29, que impactou numa série de países aqui da América Latina, né, que isso acabou favorecendo o próprio início da industrialização nesses países, então, logicamente, né, que a gente vai ter o quê? Uma virada em todo esse cenário, né, porque da mesma forma que aconteceu nesses países do centro, lá no século XIX, esse processo de intensificação da urbanização junto com a industrialização começa a ocorrer de forma muito intensa, né, e muito massificada, né, em todo o espaço, né? Então, é por isso que a gente tem, então, essa diferença grande, né,
nos dados, né, ou seja, então, lá em 1849, né, das 49 grandes cidades, 42 era do centro. E depois isso muda, ou seja, 50, das 50, apenas 11 era do primeiro mundo. Ou seja, então, isso nos dá a dimensão do quanto, né, que isso foi impactante nos países da periferia do sistema capitalista. E isso, né, consequentemente, com uma falta de um Estado, né, que planejasse exatamente cada um dos pontos, cada um dos processos de ocupação do território, né, justamente em virtude da ausência desse tipo de Estado, né, que acabou ocorrendo, então, a intensificação desses problemas urbanos. Né, e isso a gente tem uma série de indicadores, né, que demonstram exatamente isso que eu estou falando. Né, porque se a gente pegar, né, um exemplo, né, a concentração, né, de pessoas pobres em gigantescas favelas, né, com domicílios congestionados, insalubres, sem água potável, sem esgoto, sem coleta de lixo, né, com uma baixa taxa de emprego e também com uma remuneração muito baixa, isso, consequentemente, vai gerar toda uma série de consequências dentro dessa sociedade urbana. Né? E a principal delas é a própria questão da violência. Né? A gente tem aí uma série de trabalhos que vão identificar muito bem essa relação entre a intensificação da urbanização, o número de pessoas desempregadas, ou seja, uma baixa taxa de emprego, com as consequentes elevações desses índices de violência. Ou seja, então, todos os processos altamente conectados a partir de cada um desses fatos. Né? E isso são os principais, né, problemas urbanos que a gente tem. Né? Ou seja, se a gente pegar uma comunidade lá no Rio de Janeiro, né, são comunidades, né, que possuem, então, esse alto índice, né, é, de violência, né, uma ausência dos equipamentos urbanos que favoreçam a própria produção desse espaço urbano por parte dessas pessoas que moram nessas comunidades, né? E um outro fato, né, muito importante que a gente vê principalmente em toda a estação de chuva de janeiro, né, são a questão dos deslizamentos, os desmoronamentos que acabam ocorrendo nestas áreas, né, de ocupação irregular, ou seja, porque daí o pessoal, né, devido a essa falta de uma política habitacional por parte do Estado, essas pessoas, infelizmente, acabam ocupando, né, determinados lugares, né, que são considerados, né, de alto risco em função da própria estrutura do relevo, né, dessas localidades. É onde a gente, infelizmente, acaba observando, né, todo aquele cenário de deslizamentos e mortes, né, e isso acontece bastante, né, no, no Rio de Janeiro, né, também em várias cidades da região metropolitana de Belo Horizonte, em virtude da própria configuração do relevo, né, daquela região metropolitana. Então, isso também é um dos aspectos, né, conforme esse autor coloca, né, essas bombas socioecológicas, ou seja, essa problemática, né, urbana, que também traz essas consequências socioecológicas. Né? Ou seja, então, ao mesmo tempo que eu tenho uma segregação desses espaços urbanos, um espaço urbano que é dinamizado justamente em virtude da própria configuração clientelista do Estado brasileiro para com essas entidades de classe que possuem
um grande capital acumulado, né, que acaba então resultando, né, nessas formas, né, de ocupação que resultam nesses tristes desastres que a gente vê todo ano, né, sempre, principalmente na estação de chuva lá em janeiro. Né? Então, esse é o cenário que a gente tem. Né? Ou então esse pessoal ocupando áreas, né, que seriam áreas, né, da própria processo de alagamento natural, né, dos rios, né, que são parte integrante desses espaços urbanos, ou seja, então a pessoa vai lá constrói uma casa, né, na beira do rio, né, lógico que vai ter então justamente ali na planície de inundação, né, daquele rio, então na quando tem muita chuva, né, logicamente que aquilo lá vai encher e vai entrar água na casa dessas pessoas, né, vai levar muitas vezes aquele barraco, né, toda aquela tristeza, né, e mortes que a gente acaba vendo, né, nessas regiões, né, das cidades. Né. Alguém tem alguma questão, pessoal? Agora, né, em contrapartida, a gente tem um outro processo dentro da cidade, né, que é o que eles chamam da nova riqueza, né, que são aquelas pessoas, né, que detêm para si boa parte, né, de um capital acumulado através das mais diferentes atividades econômicas, que eles acabam, então, para ficar longe, né, de toda essa pobreza da cidade, eles acabam, então, se segregando, né, naqueles condomínios fechados, né, naquelas cidadelas, né, totalmente separadas, né, do conjunto da pobreza urbana característica marcante das metrópoles brasileiras. Né? Aí o que acontece? Justamente nessas áreas onde é construídos esses condomínios, né, aí o poder público já faz uma via rápida lá, já coloca o transporte urbano lá, né, que é para os empregados dessas grandes mansões, né, conseguir chegar tranquilamente lá no trabalho, ou seja, tudo é voltado para os interesses de quem detém o capital, né, nestas metrópoles brasileiras. E isso é algo muito recorrente também nos demais países latino-americanos. Né? E, como eu já disse, né, a violência nas metrópoles, né, ela acaba se consolidando no período, né, justamente porque é, por essa questão, né, tanto da queda do rendimento da população, que vai gerar uma queda, né, também nestes empregos formais, né, e isso, consequentemente, vai acabar gerando uma série de problemas de violência. Né? Então, isso é uma situação muito recorrente nas metrópoles brasileiras, né? E os dados, infelizmente, eles apontam, né, nesse sentido, né? Que a plena associação entre questões econômicas com a questão da violência, né? E isso é, é algo muito comum aí nessas grandes metrópoles, né? Ah, agora, para complementar isso que eu passei para vocês, eu vou passar um pequeno vídeo que vai ao encontro
Ali apresenta. As transformações urbanas demoram, mas acontecem e acontecem o tempo inteiro. A cidade é um organismo muito vivo, muito dinâmico nas suas contradições, nas suas disputas pelos melhores lugares e maiores valorizações, né? De maneira que o tempo todo a cidade se modifica. As cidades crescem aqui no Brasil de uma forma muito característica em toda a América Latina, que elas crescem geralmente de forma horizontal. Elas crescem em área e em população. As cidades vão crescendo de acordo com a direção, né, das frentes imobiliárias, as novas frentes imobiliárias, por exemplo, o Rio de Janeiro, na direção de Copacabana, depois Leblon, depois Barra da Tijuca. Então, assim vão as frentes imobiliárias. Mas há esse processo em que a pobreza vai para a periferia, estende a cidade. É um modelo de crescimento muito caro, porque ele estica, estende as redes de água, esgoto, drenagem, energia, pavimentação. Então, nós podemos chamar de uma ocupação extensiva, não é? Espalhada pelo território e rarefeita de população, como uma cidade cara, e, ao contrário, uma cidade mais compacta, né? De uso mais intensivo, tende a ter serviços públicos mais baratos e de maneira mais racional. Na cidade compacta, você tem o que nós chamamos de mix de uso. Então, você mora num apartamento, a padaria pode ser no térreo, o chaveiro pode ser no térreo, a escola é próxima. Você tem a possibilidade, enfim, de fazer menos viagens que pesam sobre a poluição do ar, o aquecimento global. O interessante é ter cidades compactas que sejam intermediadas por parques, áreas verdes, etc. Acho que pelo próprio horizonte dos próximos 50 anos, as nossas cidades continuarão crescendo. Ela pode se desenvolver em número de habitantes e em área construída e pode se desenvolver de uma forma perversa. Belém está se expandindo e as áreas periféricas de Belém estão sendo mais valorizadas no processo de urbanização com exclusão. Aqui nós temos o exemplo do Portal da Amazônia, que é um projeto que está aterrando uma parte da orla. Para fazer essa obra foi necessário tirar centenas de famílias que já moram há 30, 40, 50 anos nessas áreas, né? Moram em palafitas, moram em casas de madeira, em casas precárias. Essas famílias foram retiradas e agora a orla está se valorizando, né? E há interesse, então, do mercado, já há interesse de empresas querendo instalar hotéis, porque é uma área que fica de frente para esse belíssimo rio chamado Rio Guamá. A cidade neoliberal é a cidade do mercado. É a cidade onde o mercado se impõe sobre toda e qualquer outra valor, sentido, significado, porque está baseado no pressuposto de que o mercado, funcionando por si só, as livres forças do mercado ordenam de melhor maneira o espaço urbano. O que nós sabemos é que a forma pela qual o mercado ordena o espaço urbano é segregando e aprofundando as desigualdades. Uma das características mais perversas da expansão urbana brasileira é de que não tem lugar para todo mundo. Os pobres, por exemplo, são destinados à periferia, às periferias metropolitanas, às piores áreas, às piores localizações, às áreas mais desvalorizadas, às áreas ambientalmente mais sensíveis, encostas, topos de morro. É a falta de opção de alternativas formais que são oferecidas à população de baixa renda. E o que são alternativas formais? São as casas que têm a luz elétrica, tem um serviço de água, tem a saneamento, assim por diante. Esse conjunto, esse habitat que a gente está falando aí, ele não é acessível, não há suficiente oferta
a preços acessíveis desse bem para a população compatível com a renda que é da população. Então, há muitos, na ausência de uma oferta a preços acessíveis, as pessoas ocupam o que é possível, dão um jeito. Em 2010, foi feito um diagnóstico sobre as ocupações precárias em Belém do Pará. Só o bairro do Bengui tem 16 ocupações precárias. Em Belém, nós temos que ter mais de 100 ocupações precárias. Então, esse processo de precarização da moradia, é um processo que não é novo, mas cada vez mais que o processo de urbanização chega de forma injusta, vai expulsando o pobre cada vez mais para a periferia, para áreas não urbanizadas, sem saneamento. Eu já estava tendo problema onde eu morava. Então, isso daqui era uma maneira boa. A casa que eu moro não é minha. Então eu tenho que procurar um lugar para mim morar. Então surgiu essa invasão e eu meti aqui, né? Na invasão, eu digo, aí, se não sair, eu vou garantir a minha moradia. Era muito ruim, muito difícil. Você morando, dormindo debaixo de lona, quartinho de madeira, aquela coisa toda. Aí lá surgiu uma confusão, você tinha que bater, o camarada já queria te tomar aquele terreno. Os serviços públicos não atendem a população. Com a ocupação Paulo Freire e outras ocupações, veio a inchar ainda cada vez mais e faltando escola, creche, para atender as novas necessidades dessa população que chegou desde 2003. Então, desde 2003, a população aqui praticamente está abandonada. Tem horas que o pessoal fica horas e horas no ponto de ônibus, esperando um ônibus e não consegue. Quando vem aquela vulca, né, o pessoal ali dentro. O outro lado da moeda é que quando vem a urbanização, não se tem um tratamento diferenciado. O que falta realmente é uma discussão séria da política de desenvolvimento, tratando os diferentes de formas diferentes. Você tem áreas no Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, enfim, Porto Alegre, que não ficam nada a dever às melhores áreas de Nova York, Londres, Paris, etc. E outras áreas que não ficam nada a dever a áreas que você encontra em Bangladesh e em algumas cidades africanas. Obviamente que esse tecido esgarçado do ponto de vista social é bastante preocupante. Isso não só pode, mas tem tido consequências bastante nefastas do ponto de vista da convivência social. No fundo, é um tipo de ocupação que tem também consequências fortes do ponto de vista cultural, né? Eu entenderia que o planejamento urbano com uma face mais social deveria evitar esse tipo de situação tão radical de separação social no espaço, né? E aí a gente podia falar em dois grandes modelos de segregação, que é o modelo mais clássico, que talvez São Paulo tenha representado melhor, né? São Paulo é mais exceção do que regra, que é o da expulsão dos pobres para as periferias, né? Ao passo que em outros casos, como é o caso do Rio, como é o caso do Recife, de outras grandes metrópoles, em que você tem uma combinação de favelização das regiões centrais com formação também de um anel ou de alguns anéis periféricos. A lógica é os pobres que incomodam, os pobres que estão disputando a cidade, né? Mas que você tem que acomodar, tem que manter cada um no seu lugar. Já que não pode remover todo mundo para fora da cidade mais estruturada, né, com todos os serviços, você tem então que expulsar esse que a gente chama da periferização da pobreza. Isso é uma tendência, mas também é uma resistência desses lugares. As favelas onde elas se instalaram até agora, elas brigam e vão lutar para permanecerem aí. Quando se olha para a periferia pobre, precária, ilegal, onde as pessoas, por não ter acesso a saneamento básico, vivem permanentemente sujeitas a doenças e endemias, é uma das faces mais perversas também que nós podemos assistir, dentre outras, das nossas cidades. Isso, na verdade, significa que a cidade não está presente, né, na vida
cotidiana dessas pessoas. Então, qual é o papel do poder público nesse caminho da reforma urbana? Qualificar as áreas desqualificadas e não qualificar mais as áreas já qualificadas. Eu acredito que a melhor maneira de desmontar essa segregação é fazer com que a cidade toda tenha uma qualidade urbanística básica, aquela qualidade urbanística que seja o mínimo que qualquer cidadão tem o direito de ter, com infraestrutura, com calçadas adequadas, com áreas verdes e também promover polos de desenvolvimento econômico, fazendo com que essa população possa ter um emprego mais próximo da sua casa e, portanto, se rompendo essa polarização centro-periferia. Os caminhos vêm justamente da conflituosidade da cidade. Ali onde a cidade resiste, ali onde as tensões urbanas crescem, ali onde as pessoas se manifestam nas mais variadas maneiras, não é apenas lutando contra uma remoção, ali onde grupos de movimentos de mulheres interpelam a cidade machista, ali onde grupos populares interpelam a cidade empreendedora, privatista, ali onde grupos culturais ocupam o espaço público e muitas vezes são escorraçados porque estão onde não deveriam estar, né? Sempre esses são os grupos que questionam e produzem experiências alternativas. Discutimos muito pouco a totalidade da cidade. Nós discutimos muito esses processos, ocupa, não ocupa, né? Queremos essa obra, queremos saneamento na favela. Isso a gente pensa muito hoje territórios isolados, né? Carentes. E a grande cidade? Que grande cidade a gente quer, né? Onde as pessoas possam se encontrar, onde as pessoas possam se confrontar, porque democracia é confronto, e a cidade é o lugar do confronto, a cidade é o lugar da sobreposição de culturas, de valores, né? Então, como é que a gente garante isso, pensando, né, um ideal de cidade? Que os diferentes se confrontem e ganhem a maioria. Então, eu acho que esse pequeno vídeo ilustrou bem, né, pessoal, a respeito, né, desses principais problemas urbanos, né, que a gente vê principalmente nas metrópoles, né, brasileiras. A gente vê um Estado, né, que ele, infelizmente, ele não serve, né, para boa parte da população, né, somente ele mantém aquela lógica, né, de décadas e décadas, né, de patrimonialismo, de clientelismo, ou seja, só servindo a determinadas entidades, né, um Estado totalmente voltado para questões corporativistas, né, e que, de certa forma, isso acaba reforçando e acaba facilitando os processos de acumulação de capital, né, dessas entidades de classe, ou seja, aquelas pessoas que já detêm o capital, através dessas ações do Estado, né, isso acaba facilitando o processo, né, de produção, reprodução do capital e consequente acumulação, né, por parte dessas pessoas. E isso, né, acaba resultando, né, num aumento da desigualdade, né, social dentro destas metrópoles, né, e os dados, infelizmente, apontam, né, nesse sentido. Agora, aproveitando, né, para trazer, né, sobre o que a gente vai discutir dentro da disciplina de geografia econômica e da população, se refere justamente a tudo isso que acontece nas cidades, né, tanto nas grandes metrópoles, quanto também de forma muito intensa, né, que assim mais visível nas cidades médias, né? Em algumas pequenas cidades, né, pode também, né, existir, né, isso que eu vou mencionar para vocês
a respeito dos dois circuitos da economia que existem dentro do espaço urbano, então isso também vem ao encontro, né, de tudo isso que a gente já discutiu também na disciplina de geografia urbana. Então, né, já pulando, né, para essa aula de geografia econômica, eu vou passar para vocês, então, uma concepção, né, uma teoria, né, para interpretar o espaço urbano, né, que foi criada pelo Milton Santos, né, que são, né, os dois circuitos da economia. Ou seja, então nós temos o circuito superior e nós temos também o circuito inferior, né? E vem, né, toda essa construção teórica, ela é fruto também desse contexto de você tentar identificar o que acontecia, né, nos espaços urbanos das cidades dos países da periferia do sistema capitalista, né? Então, o Milton Santos, ele aproveitou alguns elementos teóricos, né, de estudiosos que vieram antes dele, né, que também enxergavam que nos países da periferia existia um processo, né, de divisão entre espaços que havia espaços propensos para atividades modernizadoras e espaços que eram propensos para atividades mais tradicionais. Ou seja, então, essa dualidade a respeito da interpretação do que acontecia nos espaços urbanos desses países da periferia do sistema capitalista, né, a partir desse ponto de partida, o Milton Santos, então, lá nos anos 70, né, quando a urbanização, né, aqui no Brasil, ela se deu de forma ainda mais intensa, então, o Milton Santos, aproveitando essa concepção, né, de autores, né, que vieram, né, antes dele, que interpretavam, né, espaços da modernização e espaços, né, das atividades tradicionais, então ele conseguiu, né, elaborar um sistema teórico que ele então conseguiu identificar que nos países da periferia do sistema capitalista existiam então atividades que eram estabelecidas dentro do espaço urbano, que ora, né, estavam vinculados a sistemas superiores e ora estavam vinculadas a sistemas inferiores. Por que ele coloca a palavra circuito? Justamente, né, sistemas de circuito, justamente pela questão de uma interligação de todos esses processos que aconteciam no espaço urbano neste momento. Agora, para ficar um pouco mais claro, né, para vocês, o que é esse tal de circuito superior e circuito inferior, né? Os circuitos superiores são atividades, né, que se desenvolvem no espaço urbano que estão vinculadas a elementos que possuem uma alta concentração, né, tanto de capital quanto de tecnologia, né, e que cujo o seu processo de produção também está vinculado a determinadas classes sociais que possuem um determinado patamar de rendimento, né? Ou seja, então, o que isso significa? Por exemplo, elementos do circuito superior dentro de uma cidade são, por exemplo, escritórios, né, de grandes bancos, né? Só lembrando que os grandes bancos, né, eles estabelecem grandes escritórios, né, de negociação, principalmente nas grandes metrópoles brasileiras, né? Ou seja, então, estes escritórios, eles estão estritamente vinculados a interesses financeiros
e a interesses de um número de pessoas que detêm uma grande quantidade de capital acumulado, né? Então, isso é um dos exemplos, né? Um outro exemplo de circuito superior, né, dentro de uma cidade são indústrias, né, principalmente de bens de consumo duráveis. Um exemplo disso, né, são as indústrias, né, que fabricam automóveis, por exemplo, né? Ou seja, são indústrias que possuem uma estreita ligação, né, com interesses externos, né, mas que, em virtude da própria questão, né, de que você precisa de uma mão de obra, né, de pessoas para produzir aqueles carros, então você faz essa conexão com pessoas que estão estabelecidas no circuito inferior da economia. Agora, o que são esses circuitos inferiores dentro da dinâmica dos espaços, dinâmica econômica dos espaços urbanos? São, por exemplo, aqueles mercadinhos, né, que a gente vê, né, em algumas vilas, né, são um outro exemplo são lojas, né, de roupas, locais, né, totalmente, né, diferente, né, de lá no centro de São Paulo, né, uma loja como as mulheres aí, uma marca de bolsa, de roupa que é de outro país e que é muito caro, eu não tenho conhecimento. Alguém pode dar um exemplo aí? Louis Vuitton, tem Schutz, tem várias. Isso. Ou seja, são lojas que são voltadas a pessoas que possuem um capital, né, acumulado, né, considerável, né, para você comprar uma... a Louis Vuitton é bolsa, Lígia? Tem bolsa? Tem. Tem de tudo, quase. Então, para você comprar, né, uma bolsa, né, original da Louis Vuitton, né, lógico que você tem que desembolsar um dinheiro muito grande, né, para fazer esse tipo de investimento, né? Ou seja, então são partes da cidade que o Milton Santos considerava que são do circuito superior, ou seja, porque são atividades comerciais, né, que para você realizar essa relação comercial é necessário, então, pessoas que tenham um determinado capital acumulado. Ou, por exemplo, uma concessionária de carro, né, que vende, né, só Mercedes, Ferrari, daí por diante, né, que está localizado num determinado ponto da cidade de São Paulo. Essa, segundo Milton Santos, é uma atividade do circuito superior, né, porque você tem uma alta tecnologia concentrada, né, naquelas atividades, né, porque, né, para você fabricar... É isso aí, Luiz, então. Ou seja, né, para você fabricar, né, uma Ferrari, uma Mercedes, existe, né, uma alta tecnologia agregada e, consequentemente, a pessoa, para fazer aquela aquisição, né, não é uma pessoa que tenha pouco dinheiro, né, para chegar lá e comprar uma Mercedes Zero, uma Ferrari, né? Então, isso o Milton Santos considerava, né, dentro dessa dinâmica urbana, o Milton Santos colocava isso como atividades do circuito superior, né, da economia. Agora, é totalmente diferente, né, de você, num determinado bairro de São Paulo, né, você tem lá instalado uma garagem, né, de carro que vai vender só
carro popular usado. Segundo Milton Santos, isso é uma atividade do circuito inferior da economia, né? Porque para você fazer aquele tipo de compra, não é necessário um grande capital para você fazer uma aquisição de um carro popular, né? Por exemplo, você vai comprar lá um Celtinha 2013, né? Então você vai pagar lá 10 mil reais, né? Que seja. Ou seja, não é um grande capital acumulado se você for comparar com o preço de uma Ferrari, né? Então, tudo isso, né? O Milton Santos, então, conseguiu identificar e conseguiu teorizar, então, dentro dessa questão de atividades do circuito inferior e atividades do circuito superior, né, da economia. Um outro exemplo, né, que a gente tem aí muito claro e que se tornou bastante recorrente com com o aumento, né, da concentração, por um lado, o aumento da concentração de renda, quanto também uma melhoria do rendimento, né, de uma parte da população brasileira, que é o processo, né, de gourmetização, né, gourmetização de boa parte aí da população, principalmente da população urbana aqui no Brasil. Ou seja, então, lá em São Paulo você tem aquelas, eu não sei como que eles fazem a nomenclatura, parece que eles estão chamando até de boutique de carne, ou seja, que são aqueles cortes, né, de carne, ou seja, é um boi argentino, um boi lá que vem lá do Uruguai com um determinado corte, ou seja, é uma carne com uma outra forma de tratamento, né, que isso, segundo eles, vai refletir na forma, né, do paladar dessas pessoas, ou seja, então, essas atividades, elas são, então, do circuito, né, superior, né, por quê? Porque são atividades que possuem um alto valor agregado e que são direcionados para uma determinada faixa da população urbana, né? Porque, infelizmente, uma pessoa que mora, né, lá na periferia de São Paulo, ela, né, devido à própria questão do rendimento dela, ela não vai conseguir comprar uma carne, né, nessa boutique, né, de carnes, né, de cortes finos e especiais, ela não vai conseguir fazer uma compra, né, toda semana desse tipo de mercadoria, né, diferente de um CEO, né, de uma grande empresa, né, que está instalada, com o escritório instalado, né, lá na região central de São Paulo, né, que ele tem o poder aquisitivo de todo final de semana, né, conseguir fazer um churrasco lá na mansão dele, né, com um corte especial desse de carne, né, ou seja, então são realidades totalmente diferentes, né. Por outro lado, a gente tem lá o açougue, né, lá da região leste, né, de São Paulo, lá de um bairro, né, de classe média baixa, né, ou seja, é um açougue que trabalha, né, com outro tipo de carne, né, que a própria mercadoria dele vai ser direcionada para aquela população com aquele determinado patamar de rendimento, né, ou seja, então, essa é uma atividade do circuito inferior da economia, ou seja, que não exige, né, nem tanta tecnologia, nem tanto capital, né, para essas negociações, e que é direcionado para aquela faixa da população, né? Ou seja, então, qual é o cenário que a gente observa, então, dentro dessa perspectiva dos dois circuitos da economia brasileira? Ou seja, a gente vê esse circuito superior que está dimensionado principalmente
para essa pequena parte da população brasileira, né, que possui grandes, né, rendimentos mensais, e uma outra parte desse circuito inferior que está direcionado para grande parte da população brasileira. Então, isso está muito claro, né? Então, vejam só o que o Milton Santos ele teve a capacidade de identificar, né, lá nos anos 70 ainda, e é algo que a gente observa, consegue observar isso muito latente ainda hoje, né, no espaço, né, urbano, né? Só lembrando que essa já é referente à aula de geografia econômica e da população, mas, né, que casa, né, que se relaciona muito bem com todo esse conteúdo de geografia urbana que a gente vem discutindo, né? Ou seja, o espaço urbano ele é o locus das grandes contradições que existem dentro da sociedade do modo de produção capitalista. Essa é a realidade concreta, né? Ou seja, determinados segmentos do mercado direcionados especificamente para uma faixa da população que possui um determinado nível de capital acumulado. Em compensação, nós temos um grande número de atividades, né, principalmente do setor de serviços, que são direcionadas para a grande parte da população, né? Ou seja, a cidade, infelizmente, ela acaba reproduzindo de forma muito latente, né, na paisagem urbana esse processo, né, contraditório que existe no modo de produção capitalista, ou seja, riqueza e pobreza, né? Só lembrando que essa contradição, tanto a luta de classes, né, entre a classe trabalhadora e a burguesia, quanto a própria contradição entre riqueza e pobreza, é tudo isso que acaba facilitando, né, as engrenagens do modo de produção capitalista, né? E a cidade ela acaba materializando, né, tudo isso, né? E é através dessa dicotomia, ou seja, dessas diferenças, dessas atividades que existem dentro das cidades, que o Milton Santos ele teve a capacidade, então, de teorizar tudo isso, né? Ou seja, aqui eu tenho o circuito superior e aqui eu tenho o circuito inferior, né, que onde a grande parte da população ela está relacionada, né? Agora, um detalhe que é muito importante também a gente observar, que o próprio Milton Santos ele teve o cuidado de colocar que nenhum desses sistemas de circuito superior e circuito inferior, nenhum deles é um circuito fechado, ou seja, que está ali somente para si e que não tem nenhuma relação com o outro circuito. Um exemplo disso, né, que é muito relevante, é a própria questão do crédito. Ou seja, o próprio crédito, né, que foi muito difundido, principalmente a partir, né, dos governos do PT, né, que atrelado ao ganho de rendimento de boa parte da população brasileira, fez o setor de serviços e também uma parte do setor industrial crescer de forma muito intensa aqui no Brasil, né? Ou seja, a esfera financeira, né, que é uma parte integrante desse circuito superior, ela, através da política de crédito, ou seja, da pessoa ir lá fazer um financiamento no banco para comprar um carrinho popular, isso é uma conexão entre o circuito superior com o circuito inferior, né? Por quê? Porque esse dinheiro, né, esse crédito, ele vai sair de onde, né?
É lógico que ele vai sair do bolso do trabalhador, mas a esfera que faz toda a negociação é a esfera financeira, ou seja, a esfera dos bancos, que está lá no circuito superior. E para movimentar uma parte dessa esfera financeira, é necessário, então, uma parte desse dinheiro, desse rendimento do trabalhador que está lá no circuito inferior da economia. Ou seja, e ao mesmo tempo que ele consegue esse crédito, que ele consegue esse financiamento, esse empréstimo do banco para ir lá e comprar um Celta 2008 lá numa garagem que fica lá no bairro da casa dele, ele vai também estar alimentando aquele circuito inferior com um capital que possui todas essas ligações. Ou seja, ao mesmo tempo que ele sai do circuito inferior, ele passa no circuito superior, ele volta e alimenta as atividades dentro desse circuito inferior da economia. Ou seja, então, o Milton Santos, dentro da sabedoria dele, ele teve, então, a capacidade de observar que cada um desses circuitos, eles não estão fechados em si mesmos, ou seja, eles possuem uma ligação muito orgânica um com o outro, né? Então, ele coloca, né, que o espaço urbano, ele está dimensionado a partir destes dois circuitos, né? E, logicamente, que o Estado, dentro das suas ações e através da sua plataforma clientelista, patrimonialista, ele vai, logicamente, estar relacionado de uma maneira muito próxima com esse circuito superior da economia. Em compensação, lá, aquelas atividades relacionadas a esse circuito inferior, o Estado ele não vai ter o mesmo anseio de ajudar essas atividades da mesma forma que ele ajuda esta esfera do circuito superior, né? Justamente por essa leitura, né, que esse circuito superior é que detém boa parte desse capital que acaba circulando dentro dessa economia. Pode falar. Esses tempos, o asfalto da cidade inteira, cidade inteira, entre aspas, os bairros, estava tudo com os... Tá, nem tem lugar que continua. O asfalto destruído. Daí o prefeito, em vez de começar por esses lugares, ele asfaltou todas as ruas principais, os conjuntos mais, como se diz, de padrão, para depois ir para um bairro. E o asfalto naquelas áreas podia se considerar que estava ótimo a respeito do... Isso é quase isso. Isso, é exatamente nesse sentido, sim, Sônia, porque, né, se a gente considerar que, né, boa parte dessas pessoas, né, que estão aí nesses condomínios fechados, nessas partes mais, nesses loteamentos mais privilegiados, né, uma boa parte dessas pessoas, elas possuem uma relação, né, com esse circuito superior, né, da economia. E, logicamente, a partir dessa dimensão delas, de estar nesse circuito superior, elas vão, então, usufruir, né, de todas essas benesses da ação estatal, né? Infelizmente, é dessa forma, né? Então, vejam, né, o quanto que é importante a gente ter esse olhar, né, sobre as dinâmicas no espaço urbano, quando a gente, então, traz essa reflexão a respeito. Aquilo é atividade do circuito superior, isso aqui é circuito inferior, né? E um outro dado, né, muito importante que o Milton Santos ele coloca, né, que esse circuito superior ele é dividido em circuitos puros,
os impuros e os mistos, né? Esses circuitos puros, eles fazem parte, né, da cidade, são atividades desse circuito superior, né, que, em contrapartida, eles podem gerar alguns benefícios, né, para as cidades. Um outro exemplo são as atividades do circuito superior que ele considera impuras, né? Por quê? Porque todo lucro que é estabelecido naquelas negociações, elas são vinculadas aos interesses externos, né? Por exemplo, né, um exemplo que ele coloca disso, né, são as empresas que possuem escritórios lá na Avenida Paulista e que possuem, são investimentos estrangeiros, né, que possuem ações ali na Bolsa e eles possuem aquele escritório ali para facilitar todas as negociações. Logicamente, né, que essas são atividades do circuito superior, né, impuras. Por quê? Porque elas passam, então, todo o lucro que é produzido com essas negociações, ela está voltado para os interesses externos. Por quê? Porque são atividades que advêm do capital estrangeiro. Ou seja, então, ela não traz nenhuma forma, nenhum ganho real e significativo para o espaço urbano aqui da periferia. Então, ele dimensionava exatamente nesse sentido. E as atividades, né, do circuito superior mistas, né, que ele coloca, são, por exemplo, empresas do comércio atacadista, né, que elas possuem relações tanto com o circuito inferior, na medida que você vai acabar vendendo uma parte dessa mercadoria para a massa trabalhadora, e a mercadoria ela é advinda do circuito superior, né? Então, ele teve a grande sacada de colocar também essas divisões dentro do circuito superior. Então, isso também é muito importante a gente destacar. E, por fim, né, um outro dado que ele também coloca é que, infelizmente, o circuito inferior da economia ele está totalmente subjugado às vontades desse circuito superior, né? Então, ou seja, a materialização dessa desigualdade, dessa contradição que a gente observa no modo de produção capitalista, ele também acaba influenciando nessa subjugação do circuito inferior para com o circuito superior da economia. Ou seja, quem dita as regras é o circuito superior da economia, porque é ali que está concentrado a grande parte do capital que acaba ditando as regras de todas as relações sociais de produção que se estabelecem. Alguém tem alguma questão, pessoal? Por enquanto não, professor. É isso aí mesmo, Paulo. A bolsa da Louis Vuitton é original lá no camelódromo. Ou seja, então, vocês viram que esse é o exemplo, né, que o Paulo trouxe. Aí dá para a gente ver exatamente, né, o quanto que o circuito inferior ele depende, né? Ele depende desse circuito superior, né? Porque uma bolsa dessa marca ela está vinculada ao circuito superior. Mas o processo, né, de fetichização, ou seja, de você criar aquela necessidade, né, isso vem do circuito superior e o circuito inferior acaba tomando para si, né,
e através, né, de uma outra forma, né, de produção, você acaba copiando aquela marca e acaba vendendo, então, para pessoas com uma determinada faixa de renda, né, totalmente inferior daquelas pessoas, né, que vão lá e todo mês faz uma compra dessa marca lá na loja original, né? Então, esse é um exemplo muito claro, né, dessa subjugação do sistema do circuito inferior para com o circuito superior, né? Mais algum comentário, pessoal? Então, eu espero, né, que tenha ficado, claro, né, para vocês essa questão, né, dos dois circuitos da economia. Lógico, né, que se vocês, né, lerem o texto que eu vou colocar lá no grupo, vai facilitar ainda mais o entendimento, né, a partir dessa explicação, né? Espero que vocês tenham captado alguns elementos e o quanto, né, que está estritamente, né, relacionado, né? Tem um pessoal que copia errado, né? Calvin Clayton, a Mike. Por isso que tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar muito cuidado com isso, né? Dura uma semana. Mas é isso, né? Infelizmente, é, é aquilo que o Marx falava, né? A própria fetichização da mercadoria, né? E isso demonstra o quanto, né, que você cria essa falsa necessidade, né, de estar consumindo esse tipo, né, de produto, né, com alto valor agregado, né? E é tudo isso que faz muitas vezes você acabar vendo, né, tem uns brasileiros, né, que tem a capacidade de, de criar, né, a lataria de uma Ferrari e colocar num, num Gol, né? Só para dizer, né, que tem uma Ferrari, né? Ou seja, isso, né, infelizmente, o quanto que a gente está suscetível, né, a tudo que vem do circuito superior, né? É aquilo que o bolso pode pagar, né? Então, acho que é isso, pessoal. Obrigado aí pela... importante tá realizado, né? Eu agradeço aí a presença de todos vocês. E a gente se vê, então, amanhã vocês têm aula ao vivo com a Júlia? Amanhã a gente não tem aula com a Júlia. Amanhã não? Não. Bem, então eu acho que dá para a gente jogar, então, a aula para 7h30, né? Pode ser? Então, beleza. Só se acontecer algum contratempo aqui, mas aí eu aviso vocês. Beleza, então? Obrigado aí pela presença de vocês e
Até amanhã.